Acordamos e decidimos dar uma volta nos arredores do nosso hotel. A gente ficou hospedado numa região chamada Connaught Place, que é no meio de um mercado, praticamente um mercado público. Pra vocês verem, a gente acordou, estava bem cedo, então muitas lojas ainda estavam fechadas. Não era tão cedo não, era umas 8 da manhã, 9 da manhã. Acho que era 9 no máximo. Tinha muitos locais fechados, mas apesar de estar cedo, nesse horário tinha um trânsito muito grande de tuk-tuk. Assim, era algo realmente chocante. Então imagine você acordar, o hotel tá uma paz, você sai do hotel e tem uma barulheira de buzina, de pessoas, de muvuca, mas principalmente da buzina dos tuk-tuks com som e tudo. E a gente foi caminhando ao longo do hotel. Isso aqui, gente, não... Ó, preste atenção como é importante ter um homem com a gente, né? O fato de a gente ter um homem com a gente que conhece mais ou menos a questão do lugar, ele já parou um assédio que ocorreria com a gente caso a gente estivesse sozinha caminhando ali. Então você tem que estar o tempo todo ignorando as pessoas, infelizmente, porque senão eles vão tentar te vender alguma coisa, vão tentar, sei lá, tirar vantagem de você de alguma forma, vender algo que custa 100 rupias, sei lá, $1 por $100, entendeu? Ou você fica preso naquela pessoa, essa pessoa fica te seguindo, enfim. Então não é um lugar assim tão fácil para que um estrangeiro caminhe. Principalmente se você estiver sozinho, principalmente se for a primeira vez. Depois que a gente teve esse choque cultural, a gente ganhou um pouco mais de corpo, sabe? Então quando eu voltei depois, em outros momentos, em outros horários, esses assédios não aconteceram mais por conta da minha linguagem corporal, do jeito que eu olhava, e eu estava muito mais atenta aos meus arredores. Então esse foi tipo o primeiro choque que a gente teve de caminhar nas ruas de Delhi. E essa zona é uma zona bem frequentada, no sentido que tem muita gente. Então não é tão fácil você cair, acontecer algo de violência com você. Então você tem que estar atento, cortar as pessoas que vierem e seguir seguir o seu objetivo, né? Então o nosso objetivo ali era dar uma volta, reconhecer a área e tal. Como ainda era de manhã, tinha muitas lojas fechadas. A gente queria dar uma olhada em lojas de estátuas, de artigos, principalmente coisas relacionadas a incenso, a religiosidade da Índia. Mas é muito louco, porque eles andam muito próximos de você, né? Assim, eu não senti um risco de roubo, de mão leve não, sabe? Mas há esse risco. Então você tem que estar sempre atento com suas coisas, com sua mochila, porque sempre vai ter alguém atrás de você. Então o tempo todo que a gente está caminhando, a gente vai ver que tem algumas pessoas que sempre vai passar pela gente ou vai atrás. E eu estava muito tensa nesse dia, porque eu tinha a sensação que tinha alguém me seguindo. Eu quero chamar a atenção um detalhe do meu guia. Olha como ele olha para os homens e como ele olha para as pessoas. Ele olha para o olho daquelas pessoas, né? Principalmente aqueles que estão tentando abordar ou estão tentando vender algum serviço. E o homem realmente tem um poder muito grande em relação às mulheres, no sentido de cortar o assédio. E aí o assédio, está falando todo tipo de assédio, tá? Que você pode estar sujeito ali. A gente chegou, viu essa barraca de suco de romã. Como o guia já conhecia essa barraca, nunca teve nenhum problema antes, ele decidiu comprar e decidiu compartilhar com a gente para experimentar. Então tem suco de laranja, tem suco de abacaxi também. É uma laranja, na verdade, que é uma tangerina, tá? Então é bem legal, assim. E eu fiquei com medo de tomar, não vou mentir. Mas era o suco da fruta, diretamente da fruta, sem nada adicionado, sem água, era a polpa da fruta mesmo, triturada ali, e era bem baratinho, foi algo como 100 rupias. 100 rupias é $1, então vale a pena. O Sandro, né, que foi o nosso guia, assim, líder espiritual, ele começou a acalmar a gente, né, sobre a qualidade de alguns serviços. E ele disse que, por exemplo, tomar suco in natura desse jeito que é feito, normalmente não é algo muito arriscado. Então vale a pena você experimentar, porque pode ser uma experiência bem gostosa. Se ele não tivesse tomado, eu nem passava perto disso, porque
Eu não queria correr o risco de ter uma dor de barriga no primeiro dia que eu cheguei. Mas dá pra ver que é realmente só o suco da fruta, não tem água adicionada nem nada. E aí ele tira o canudo, chama a gente, olha ao redor e começa a sair tomando suco. Mas ele começou a insistir para que a gente experimentasse, né? Porque, de acordo com ele, era um local que ele já tinha tomado, nunca teve nenhum problema. E é um mercado que tem de tudo. Você viu que tem malas ali. Eu precisei comprar uma mala e se eu soubesse que tinha mala mais na frente, eu tinha voltado para pegar, mas eu esqueci disso, desse detalhe. Então ele ficava o tempo todo regulando ali, falou, para e tal. Porque é muito louco o assédio silencioso, né? Ou o antes do assédio. É um olhar em cima de você, um olhar duro em cima de você, profundo, né? Te medindo e vendo em que eu posso aqui ter tirar uma vantagem. É sério isso, gente. Pelo menos foi o que eu senti nesse primeiro dia. O tempo foi passando e a gente foi ficando um pouco mais acostumado. Apesar das lojas não estarem todas abertas, dá pra ver que elas não estão abertas. Esse fluxo aqui é um fluxo de manhã cedinho, tá? Mas esse foi um movimento que a gente fez que foi muito bom para amenizar o choque cultural que a gente ia ter depois. Porque esse foi o primeiro choque que a gente teve, mas depois, mais tarde, esse local fica lotado de gente, lotado de gente. E fica difícil a locomoção. Gente, olha lá, eu já vou tomar o suco. Decidi experimentar. E tava muito bom, muito gostoso e vale a pena comprar. Bem, olha ali, já começou os tuk-tuks vindo em cima da gente, perguntando se queria. Muitos vendedores. Agora já começou a aumentar um pouco de fluxo de pessoas e o barulho constante, sempre um barulho constante. E é aquela história de trânsito na Ásia, sabe? Não tem muita regra de trânsito, as pessoas realmente elas não respeitam, vão se enfiando onde podem passar e vão indo. Olha isso aqui. Eu não sei como é que tá a minha cara, né, nesse momento, mas eu comecei a ficar um pouquinho mais relaxada, a ficar um pouquinho mais tranquila, a reconhecer um pouco mais as pessoas, a ler um pouco as pessoas, ler as intenções. E começou a ficar um pouco mais fácil a experiência da Índia a partir dessa caminhada aqui pelos arredores. E o tempo todo tinham muitos estrangeiros nesse local, né? Muitos estrangeiros, tinha muito americano, muita gente, enfim. Vocês viram que acabou de acontecer, né? Um menino quase... Aqui, como eles não podem tocar em mulher, muitas vezes eles tentam trombar em você para tocar os seus seios, para tocar alguma parte do seu corpo, e ele trombou em mim. Só que, como eu já tinha visto várias coisas, eu meio que empurrei ele, né? Não tromba em mim, não. Eu que trombo em você. Ele tomou um susto, mas deu tudo certo. Não gerou um problema porque tinha um homem do meu lado, né? Que era o Sandro. Mas foi ficando cada vez mais interessante e parece muito comércio de interior do Brasil. Se a gente parar para pensar, tem muita coisa assim nesse sentido. A diferença é que não é tão barulhento como aqui. E, enfim, mas vale a pena. Então a gente achou uma loja que vende vários artigos de latão, vários artigos de cobre, inclusive de ouro. Vende também vários artigos religiosos para fazer as pujas. Tinha as garrafas de cobre, que eu deveria ter comprado logo aqui, mas deixei para comprar em Rishikesh. Cheguei lá, eu acabei não comprando e paguei quase o triplo no aeroporto. Eu falei, não, deixa quieto, na próxima viagem eu compro. Mas tem, sabe, vários artigos. Essa loja é uma das lojas bem interessantes. E fica no meio mesmo do mercado. Então a gente entrou na loja para ver se tinha mais coisas. E claro, a vendedora vem com a gente, tá? Vem sempre acompanhando. Ó, já tem um cara aqui olhando e tal. Como a luz é fraca, a câmera dá esse efeito. E aí a gente estava procurando algumas estátuas.
Nesse momento eu não tinha muita intimidade com as deidades indianas, então eu só estava ali curiosa, olhando o que tinha, o que não tinha. E muito crua também, né? Por exemplo, ó, eu achei ali, tem um Shiva Nataraja que eu realmente eu compraria se eu tivesse ido pela segunda vez nessa loja. Porque é um local, gente, também que é muito difícil de você se perder, tá? É um local que você vai caminhando, de repente você está perdido e não é fácil de você se achar, não. Bem, olhamos as estátuas, os elementos, vimos mais ou menos quanto custava cada coisa, até para comparar e depois comprar aqui ou em Rishikesh, se fosse o caso. Tem muita coisa mesmo. E muita coisa bonita. E é uma infinidade de coisas, né? De divindades, de histórias. Eu estava procurando Narasimha, achei o Narasimha, porque era um dos deuses que eu conhecia, né? Eu sou aficionada por proteção, então eu conhecia o deus Narasimha, porque é um dos deuses da proteção fortes dentro do panteão indiano. Mas não tem só o Narasimha, tem o Hanuman, que também acho que é o maior. A própria Shiva, né, também é um dos deuses de proteção, enfim, um dos guardiões. E é bem interessante, tudo é muito bonito, muito bem feito. Essa lógica, particularmente, as estátuas estavam limpas, não tinha tanta poeira, então também tinham bons preços. Demos uma olhadinha por cima e vamos seguindo a nossa caminhada para fazer uma pesquisa de preço, enfim, conhecer também um pouco das divindades do panteão indiano. Seguimos aí a nossa caminhada um pouco pelo centro de Delhi, dentro do coração de Delhi, porque esse Connaught Place é um dos locais que tem mais gente na cidade e, assim, a gente quando saiu, comecei a perceber que as lojas começaram a se abrir, então as farmácias estavam abertas, as lojas, tinha também hotéis, todo tipo de hotel, gente. Tinha coisas muito baratinhas mesmo, mas muito baratinhas. E roupas bem baratas, por $2, por exemplo. Agora sim, era aquela qualidade bem barata, sabe? Aquela qualidade que não era tão boa, né? Talvez você vai usar uma vez ou duas e depois essa roupa vai se acabar. Era só para usar na viagem mesmo, se fosse o caso, né? Mas isso chamou muita atenção pelas coisas estarem bem baratas. A gente continuou caminhando. O Sandro, ele tinha o objetivo de comprar uma nova sandália para ele, porque a dele ele comprou da última vez que foi para a Índia, né? Então a gente chegou, achou a loja que ele tinha comprado da última vez e aí ele ia comprar uma nova sandália masculina dentre os vários modelos que tinham ali, né? E aí você tinha cópia de tudo, tá, gente? Cópia de Crocs, cópia de tudo, mas tinha essas sandálias masculinas de couro. E aí o vendedor veio atendê-lo, ele falou o tamanho e, enfim, vai experimentar ali e vai comprar. Mas assim, o nosso olhar era um olhar de curiosidade, um olhar de a gente estava bem aberta, na verdade, a nossa experiência, sabe? A gente queria muito viver aquilo. Eu fui muito aberta a viver 100% do que a viagem poderia me dar. Aí o Sandro já achou o tamanho dele, vai pegar ali, bem baratinha, sei lá, $300, ou 300 rupias, que é algo como $3 que ele pagou nessa sandália de couro. E ele já vai trocar ali já vai sair com a sandália. Pegou a velha, colocou na sacola, já saiu com a sandália nova que acabou de comprar ali no mercado. Bem, e eu não pude resistir, quis tocar o sapato para ver a qualidade, e os de couro eram de boa qualidade, se sentia bem e parecia ser um bom negócio. Bem, ele começou a dar uma olhadinha. Que vale a pena. Pegou o troco e seguimos a nossa caminhada
pelo Connaught Place. Para mim, caminhar pelos arredores do hotel foi o momento mais importante para quebrar todos os medos, todos os preconceitos, tudo que eu pensava em relação à Índia. Esse momento foi muito bom, porque além de quebrar, me fez me acostumar um pouco mais com o local em si, né? Com o barulho, com as pessoas. E isso foi muito bom para mim, porque eu passei a tirar um pouco o olhar do estrangeiro, né? E passar a ter um olhar mais de quem entendia a sociedade, que estava ali dentro e interessado em aprender e conhecer. E eu acabei aproveitando muito mais, porque nessa caminhada muitos dos meus preconceitos eles foram quebrados. E foi bem legal, a gente deu uma volta, tinha essas comidas, tinha roupa, a gente viu assim muita coisa parecida com o Brasil. Eu acho que a diferença é que hoje a gente tem um grau de higiene um pouco maior, né? Hoje em dia a gente tem uma tolerância um pouco alta, aliás, em relação à questão de higiene, né? A gente não... Então, lá eles têm uma tolerância alta em relação à higiene. A gente caminhou até a estação de metrô, ali a estação central de metrô de Delhi, e aí a gente decidiu dar uma volta para voltar pro hotel. Olha que legal, a gente acabou encontrando vários monges aqui, vestidos de laranja e vermelho, que deve ser provavelmente as cores, né, da ordem deles. Isso para mim fechou a minha experiência, você encontrar várias linhas religiosas no mesmo local. Bem, lembra que eu falei que a gente ia dar uma volta, a gente ia fazer um circular? Vocês não sabem o que aconteceu. Só no próximo capítulo, para vocês verem o que aconteceu com a gente.